Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Já falamos que, e somos sabedores de que o Evangelho é uma ciência, uma ciência política. E como toda ciência, existe um método. E o método do Evangelho, ensinado por Jesus, é orar e vigiar. E é exatamente nessa ordem, porque orar nos dá a entender que temos um propósito de compreender as coisas. E a partir do momento dessa vontade de compreender esse propósito, a gente começa a ser inspirado pelo Espírito Santo. E essa inspiração permite que a gente desenvolva uma observação melhor, uma observação mais adequada, mais apurada, conforme a nossa prática. O Evangelho é a prática da verdade, e a prática da verdade é conhecimento, portanto isso é ciência. Nós podemos ver através de uma nuvem se vai chover ou não, nós podemos saber o que vai acontecer através da direção do vento. Então por que a gente não pode compreender e antecipar alguns fatos políticos através daquilo que podemos observar? Lembrando também que não só um método, o Evangelho não é só um método de razão, é um método também pela fé, porque nós sabemos que os fariseus, a sua prática, a sua conduta é feita através do quê? De segredos, Eles não são transparentes, justamente porque eles querem nos dominar, eles querem nos oprimir. Então, essa falta de transparência, ela é a base da corrupção. Então, isso tudo acontece pela nossa omissão. Esse ano é um ano muito importante, É um ano de eleições presidenciais, governadores dos estados, deputados federais, deputados estaduais e também senadores, Nós de São Paulo, moradores de São Paulo, temos uma responsabilidade muito grande junto com a União, porque nós temos o maior número de cadeiras, na Câmara Federal. Então, é claro que a maior parte das decisões, do Congresso tem a apreciação dos candidatos paulistas, dos candidatos aqui com seu domicílio eleitoral em São Paulo. Então, somos nós, eleitores de São Paulo, que menos devemos nos omitir. Somos a maior população do país, Então, nos foi atribuída essa responsabilidade. Então, vamos, ter consciência disso. Vamos orar, e vigiar. E orar não é ficar falando o nome de Deus em voz alta nas esquinas, Jesus já nos mostrou que orar não é isso. Orar é a reflexão dentro do seu quarto, debaixo de uma árvore, é um recolhimento para que você possa fazer a sua reflexão e comunhão com o Espírito Santo, para que você passe a cada vez mais ficar inspirado, e desenvolver essa habilidade. Então, orar é um recolhimento, é um estudo, é uma reflexão, e temos todas as ferramentas para isso. Hoje vivemos um momento tecnológico muito interessante, que é o acesso à informação por meio da internet. Então, nós podemos fazer as melhores decisões apoiadas nos melhores apreciação dos fatos, E também não confiar muito na imprensa, Porque a imprensa, ela tem a função de informar, mas por estar dominada pelos fariseus, ela informa coisas fúteis, Então, toda a agenda, que deveria ser para as convenções partidárias, a gente vê a grade televisiva das emissoras custeadas, uma concessão pública, Então, a gente vê, um conflito de interesses, É uma concessão pública que atende mais interesses corporativos e privados do que o bem público, Então, a gente não pode confiar na imprensa,
mas a gente pode acompanhar os fatos por meio dela, né? E por isso que a gente precisa desenvolver a nossa fé. E vigiar também não é também ficar xeretando a vida dos outros. Nós temos essa habilidade, né? E nós sabemos o que acontece com o nosso vizinho, com o nosso próximo. A gente consegue recolher um monte de informações a respeito das pessoas ao nosso redor, mas a vida de cada um é a vida de cada um, né? E Jesus desaprova esse tipo de comportamento, né? Porque antes de você olhar a trave no olho do vizinho, né? Veja a palha que está diante dos seus olhos, né? Então, cuidamos da vida alheia, mas não cuidamos da vida pública, né? E que é público, que nos pertence, né? Então nossa conduta é uma conduta imprópria e incoerente, né? Então, assim, orar é você ter o seu recolhimento, seu estudo, a sua reflexão, e vigiar não é vigiar a vida do próximo, vigiar a coisa pública, que deve ser transparente para que todos acompanhem. Vigiar é uma maneira de olhar, né, e fazer a conexão entre os fatos, para entender como as coisas se relacionam, né? Então, tudo isso é a metodologia científica do Evangelho. Orar e vigiar, compreendendo bem o que é orar e compreendendo bem o que vem a ser vigiar, tá bom? Caris Caleteia para todos vocês, né? E a partir de agora vamos começar a expor essa metodologia científica que nos é oferecida através do Evangelho. Caris Caleteia, e vamos cada vez mais, vamos cada vez mais assumir essa responsabilidade da escolha das eleições de 2014 aqui no Brasil.